Com o Ângelo Canuto, que é coach e amigo pessoal do cantor do MC Kevin. Antes de mais nada, os nossos sentimentos para a família toda, viu, Ângelo? E a gente fica assim de queixo caído porque foi uma forma tão boba de morrer. Ele tinha acabado de fazer show no sábado, estava com a carreira já com muito sucesso, mas ainda em muita ascensão que vinha pela frente. Então foi uma forma muito trágica de colocar fim, não só na vida do MC Kevin, mas da família inteira, né? Porque como que continua agora do mesmo jeito que antes? Realmente é muito difícil. Obrigado, Kátia, pelo espaço, a todos da Band, por dar um espaço de voz para a família poder falar, e eu me coloco aqui à disposição como interlocutor da família. Realmente é uma dor muito grande. A dona Valquíria, mãe nenhuma merece. Não. Em especial pela amizade que eu construí com eles através do meu trabalho. Eu me sinto ainda muito mais penalizado por tudo que aconteceu. Agora, Ângelo, quando a gente começou a ouvir as notícias que o MC Kevin teria caído da sacada e estaria no hospital, em estado grave, a gente ainda tinha uma esperança, porque um rapaz novo, 23 anos, cheio de vida pela frente, saudável. Quando a gente soube do falecimento dele, a maior pergunta é, como que isso aconteceu? Porque olhando ali, até mesmo na forma como é a sacada do hotel, não se imaginava, pelo menos a gente não imaginava como podia ter acontecido um acidente. Foi isso que passou pela cabeça de vocês também? Como que você recebeu essa notícia? Perfeitamente. Eu recebi a notícia por volta das 19h30, praticamente no momento, no instante que aconteceu. Eu recebi uma ligação da dona Valquíria, né? A gente tem essa linha de apoio, né, muito rápido, todas as questões que envolvem uma dúvida, algum problema, a gente sempre tinha essa linha direta. Ela me ligou e eu percebia na hora que se tratava de algo grave. Ela me reportou que o Kevin havia caído do quarto andar de um prédio, né, e eu perguntei para ela como isso e onde, com quem está com ele, onde ele está, e foi aí onde eu soube que ele estava no Rio de Janeiro. E rapidamente a gente preparou a logística e falei, vamos para lá, porque a gente precisa de estar lá para saber realmente o que está acontecendo e apoiar. Tínhamos a notícia de que ele estava indo para o hospital, estava vivo e que seriam chances mínimas, mas estava vivo, né? E a nossa esperança se aumentou nisso aí. E no aeroporto, já embarcando por volta de umas 23 horas, mais ou menos, antes do embarque ali no check-in, nós tivemos a notícia do falecimento. E foi difícil ter que noticiar ela desse ocorrido, né? Agora, como que era o MC Kevin? Muitas coisas desde domingo foram colocadas aí na imprensa, muitos áudios, fotos, enfim, as pessoas acabam postando absolutamente de tudo. Muita gente dizia que até um ano e pouco atrás, né, que ele participou daquele grupo aqui em São Paulo, sim, que livrou ele das drogas e tudo mais, que ele estava literalmente, como popularmente a gente fala, que ele estava limpo, que ele não tinha mais focado em droga, em álcool, estava focado na carreira, estava focado justamente no oposto, no casamento, que ele se casou há tão pouco tempo. Era isso que vocês da família, que você faz parte da família já também, né, Ângelo? Vocês percebiam no MC Kevin? Sim, percebemos uma mudança radical no comportamento do Kevin. Ele vinha cuidando desde o corpo, né, treinando bastante e a cabeça focada. Ele teve um bom período de gestão pela empresa GR6, e finalizou o seu contrato e preferiu seguir carreira solo, empresariando sua própria carreira, criando a sua própria empresa, que é a Revolução Records, né? Então essa ascensão era perceptível, né? A cabeça do Kevin estava muito boa dentro do contexto relacionamento, do contexto profissional e do que ele almejava, né? Ele queria sentir a sensação dessa independência e saber que ele era capaz, assim como a sua própria mãe também, que o Kevin é impressionante, e o funk faz muito isso, né? Ele não só promove o próprio artista, mas ele promove o seu entorno. A mãe do MC Kevin acabou virando empresária, seus irmãos viraram produtores. Ele vai desde o motorista, desde o assessor ali mais simples, para alguns assuntos mais simples, aos assuntos maiores. Então a carreira do funk e o Kevin, eles promovem isso, eles fomentam um mercado de trabalho dentro das comunidades impressionante. Às vezes a gente olha somente o artista, mas o artista promove muita gente, o Kevin vinha promovendo muita gente. E com esse desejo de seguir
como empresário e artista, né? Isso é fantástico. E mostrando também para os outros jovens da comunidade o quanto que é possível você acreditar num sonho, como a Fã diz, e ir atrás de realizá-lo, porque ele fez bem isso. E eu acho que talvez MC Kevin nem imaginasse nos seus melhores sonhos que ele pudesse atingir esse crescer tão rápido e tão grande e, ao mesmo tempo, ter espalhado pelo Brasil inteiro esse sucesso de uma forma tão contagiante, de uma forma positiva para os fãs. Então, por isso que eu acho que a gente vê aquela multidão, como a gente mostrou no vídeo, na hora do velório, porque todo mundo queria ter certeza que isso de fato tinha acontecido. É como se fosse mais uma fake news, né? Perfeitamente. Nesse caso, nós podemos dizer que a ausência do Kevin agora, no estado físico, é a sua maior presença, porque todo mundo agora passa a perceber realmente qual era a mensagem daquele garoto que muitas das vezes teve suas atitudes deturpadas, né? Mal projetadas na mídia de alguma forma, mas ele sempre de alguma maneira muito especial, muito até cômica, ele transformava o caos em solução e de uma maneira que educava até inclusive a quebrada, a molecada, né? Que é isso que eu conversava muito com ele. Porque através, de repente, de um desastre, pequeno desastre ali na trajetória dele no dia, uma fala intempestiva ou uma fala impensada, ele refletia sobre isso, trazia de novo esse assunto à baila e de uma forma assim, olha, eu errei, você não ele pode assumia, caminho, né, o que você fez. tem que acreditar no seu sonho. Então, enfim, ele era um moleque espetacular, no sentido de até mesmo cometendo seus erros, voltar atrás, se explicar, pedir desculpa. Ele teve problemas de discutir com a polícia, ele foi lá e se retratou, ele falou das mães, da importância do respeito com as mães da quebrada, assim como ele respeitou a mãe dos policiais. Então ele nunca teve medo de pedir desculpa e nunca teve medo de aprender. E o Kevin deixa esse legado para os jovens da quebrada, não só do funk, não só acreditar no futebol, acreditar no funk, mas acreditar no seu potencial. Sim. De qualquer maneira, seja estudando, seja montando uma barraquinha, seja empreendendo, seja estudando, se tornando um advogado, um médico, mostrando que a comunidade tem essa potência, basta você querer. Então ele deixava o jovem extremamente motivado através do seu comportamento, do seu dia a dia. Esquece, quem acordou, acordou, quem não acordou. Não. Então todos esses bordões que ele criava, ele embute no jovem e faz com que o jovem realmente acredite. Fala, ele é igual a mim, ele tem tatuagem, ele é periférico, ele é rico e periférico, ele vai num restaurante chique e ele senta aqui no chão da quebrada e come churrasco com a gente, ele joga bola com a gente, ele existe. O Kevin é isso, o Kevin existe no coração de cada pessoa. Mas é porque ele sempre mostrou isso, quem era o Kevin, não quem era o MC Kevin. Eu acho que existia o Kevin e o MC Kevin. Eram a mesma pessoa? Eram. Mas o MC Kevin, ele mostra para esses jovens, como você disse muito bem, que não é só o sonhar, é o sonhar, planejar e executar. E ao mesmo tempo que não vai ser fácil, porque vai ser difícil. Mas cada passo que a gente dá para a gente chegar onde a gente deseja é uma vitória a ser conquistada. E uma coisa que o Kevin sempre mostrou, não sou o MC Kevin, era isso. Era a gente, a cada batalha, a gente agradecer a Deus, como ele sempre fez isso. E até explanando os problemas que tinha, né?